Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo agora no livro de São Lucas. Vou ler o capítulo 15. Começando com o versículo 11 do grande capítulo 15, e aqui nesse texto é Jesus que está falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quero usar como tema de hoje a volta para o lar. Ralph Waldo Emerson disse que a parábola que acabei de ler para vocês é a maior história dentro e fora da palavra de Deus. Eu acredito que sim. Na verdade, se você reparar bem, é o plano da redenção para a raça humana. Conta o que aconteceu com o homem, onde ele está hoje e o que o homem pode ser em Jesus Cristo. Quero repetir isso. Esta parábola que muitas vezes passamos por alto, diz para onde foi e o que fez. Diz onde está o homem agora. E diz onde o homem poderá estar, se ele quiser. Eu não vou falar muito hoje a respeito do que aconteceu, porque poderia pregar um mês sobre este determinado texto e nem sequer começar o assunto. Quando o mestre começou a contar esta parábola, ele falou do filho mais moço. Contou que ele deixou o lar e foi para um país distante. E eu não quero me alongar aqui, porque a maioria de vocês conhece esse texto, mas quero que vejam o que estava atrás do que esse jovem fez. Alguém disse que a rebelião é a raiz de todos os males. E o orgulho é a raiz da rebelião. Eu vou dizer de novo. O motivo por que esse jovem fez o que fez foi por causa de rebelião.
A rebelião é a raiz de todos os males. Se alguns de vocês que estão aqui hoje, espero que não, mas se caírem em faltas, será por causa da rebelião. Será por causa do orgulho que sempre acaba servindo de base para a rebelião. Repare bem, na jornada deste jovem é a história da existência humana. É a história de cada menino, de cada menina, cada homem e de cada mulher. Alguns que estão neste auditório hoje e muitos que assistem pela televisão têm em si mesmos a semente do que este jovem fez. Alguns casais que estão aqui, eu espero que não, mas com certeza já estão pensando em divórcio. A Bíblia diz que foi para uma terra distante, foi a viagem do pródigo. Ela diz que ele gastou sua vida e cita palavras como gastou, fome, necessidade, morro de fome. Eu quero que você ouça outra vez as palavras que Jesus mencionou nesse texto são gastou, fome, morro de fome. Eu quero que nesse dia você veja o horror do pecado. Tenho clamado a Deus, tenho chorado e implorado a Ele que me ajude a mostrar a você como as trevas do pecado são terríveis. Quando o homem cai, a mente humana, a alma humana não pode nunca compreender a extensão desta queda. Não podemos compreender realmente o quanto o homem caiu. Muitos concordam que houve uma queda, mas até que ponto o homem caiu, eu creio que mesmo os maiores teólogos não sabem e não compreendem. A depravação, o pecado, a rebelião, a causa de toda a guerra, a causa de todos os problemas, a causa da dor, a causa de todo o sofrimento que há no mundo, pode ser descrita numa pequena palavra: pecado. Não sei se tenho vocabulário, mas não sei se tenho a capacidade para explicar o horror, o inferno, o terror do pecado. Vou tentar explicar desta maneira. Quando Deus criou o mundo com uma onipotência que nós não podemos entender ou compreender, Ele falou e o mundo passou a existir. Não podemos entender este tipo de poder. É impossível entendermos como tudo foi criado com uma simples palavra. E não podemos entender, porém nós precisamos entender que esta palavra veio de Deus. Quando Ele quis que o sol aparecesse de forma gloriosa no céu, foram precisos alguns segundos apenas. Ele só disse: haja luz. Quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis, e mesmo a criação do homem, Ele foi capaz de fazer o homem e criá-lo um pouco menor que os anjos
Alguns estudiosos da Bíblia acham que a palavra anjo deveria ser traduzida Elohim, Deus, criado um pouco menor que Deus. Ele criou o homem, não tanto com uma palavra, mas com um sopro. Ele só soprou nele, e o homem se tornou alma vivente. Você pode entender um poder desta magnitude, você pode entender a onisciência, o intelecto desta magnitude, não é possível. O homem com todo o seu poder e com tanto intelecto, criado com sopro. Quando o homem cai, o impacto, o inferno, o horror da queda é de tamanha magnitude que não há como descrevê-lo. Mas quero que saiba disso, Deus pode redimir o homem. A queda rebaixou tanto o homem, a queda criou uma grande mancha, a queda criou um inferno tal, que o homem criado por Deus se tornou um monstro. Ele se tornou um animal, capaz da coisa mais vil, horrível, diabólica, degradante, execrável e de crimes mais odiosos que o coração do homem ou que o inferno poderia imaginar. E Deus não poderia redimir o homem com uma palavra, um sopro. Estou tentando mostrar a você que a magnitude da redenção do homem é maior do que a criação do homem. Você entendeu? Temos que gritar de alegria. O inferno treme quando digo isto. Aleluia! 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 Por isso John Newton escreveu este hino. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou este miserável. Antes estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Por isso Toplady escreveu as palavras: rocha eterna, ferida por mim, quero me abrigar em ti. Por isso William Cooper escreveu as palavras: há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel. Os pecadores que recorrem a esta fonte encontram perdão e pureza. Aleluia! Aleluia! Olhe para a criação de Deus, ruína, fome, dor, perda, morte, miséria. O horror do pecado. Quando olho para um nenê, agora penso, Deus, como ele será? É tão inocente agora. Mas quando crescer, será um alcoólatra? Com cada nervo pedindo por bebida, ou então será um drogado? Com cada nervo pedindo pela droga? Ou será que ele sentirá a dor e a miséria que palavras
não podem descrever redenção, o horror do pecado. Eu quero mostrar a você hoje como Deus vê o pecado. Não pense que hoje é diferente porque estamos na graça. Graças a Deus por isso. Mas, na verdade, há pouca diferença entre os dias da graça e os dias da lei. Na lei era preciso um cordeiro e na graça o cordeiro. Nunca houve em toda a história um pecado, mesmo que fosse pequeno, que não fosse pago. Todo pecado tem que ser pago. Não há escapatória. Eu não tenho palavras para descrever como Deus odeia o pecado. O único modo de medir como Deus odeia tanto o pecado é você compreender o seu amor pelo pecador. Glória a Deus. Você entendeu o que disse? Não imaginamos como ele odeia o pecado. Não entendemos como ele odeia o pecado. A Bíblia diz que uma pequena transgressão ou uma simples desobediência deve receber o devido castigo, deve receber a paga. Você terá que pagar pela mentira que disse hoje. Você terá que pagar pelo dinheiro que roubou. Terá que pagar pela cobiça em seu coração. Não há como você querer esconder o seu pecado, encobri-lo, ignorá-lo, deixar de lado. Não há como. Hoje em dia existem muitos tipos de doutrinas por aí, especialmente entre os crentes. O pobre pecador fica jogado aí e não sabe para onde vai. Mas se você se unir a uma igreja, irá ouvir todo tipo de coisas. Se você é crente, dirão que Deus olha para o pecado do crente de forma diferente do pecador. Está errado. Só porque você é filho de Deus, não quer dizer que o pecado em sua vida é diferente do pecado daquelas pessoas que vivem na podridão, que são bêbados, alcoólatras e vivem nas drogas. Se eu pudesse fazer conjecturas, se eu pudesse fazer especulações, diria que é possível que Deus veja o pecado na vida do crente com um desprezo muito maior do que ele vê na vida do não crente. Nós só podemos entender como ele odeia o pecado quando nós tentamos compreender o seu grande amor pelo pecador. Como é possível? Como é possível? Como podemos entender o amor de Deus? Só podemos entendê-lo através da sua dádiva ao homem Jesus Cristo. Quero dizer aos muçulmanos que me veem pela televisão que respeito seu profeta Maomé. Os budistas que me assistem têm respeito por Buda. Os socialistas que me assistem, já estive
no túmulo de Lenin em Moscou. E não estou tendo falta de respeito, mas todos eles são insignificantes perto do dom de Deus à humanidade. Emmanuel, Deus conosco, Jesus. Glória! Glória! Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais formoso entre milhares. Quando você diz Jesus, Bartimeu grita, eu posso ver, eu posso ver. Quando você diz Jesus, o leproso grita, estou limpo, estou limpo, estou limpo. Quando você diz Jesus, Maria Madalena diz, estou livre, estou livre, estou livre. Quando você diz Jesus, Lázaro diz, ele me ressuscitou dos mortos. Quando você diz Jesus, um nobre diz, ele curou o meu filho. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro na história fez isso. Milhões de bêbados, bilhões de bêbados, se levantarão no céu para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. 1 bilhão de drogados se levantarão um dia para dizer, eu ia para o inferno, mas ele me libertou. Ele me libertou. Ele me lavou. Ele me lavou. Quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou os grilhões. Ele levou o terrível horror do pecado para sempre. Por causa de Jesus, a morte ficará aprisionada para sempre, derrotada. Por causa de Jesus, Satanás ficou atordoado e nunca se recuperou. Por causa de Jesus, não estou hoje no inferno, mas estou lavado, estou purificado, estou liberto, estou transformado, estou salvo, estou lavado, purificado, liberto, perdoado, e isso é maravilhoso! Eu gostaria de falar mais calmo. E se estivesse falando de Abraham Lincoln, talvez pudesse. Mas quando falo sobre Jesus, eu não posso me conter. Os anjos o louvam, as estrelas também o louvam. As pedras um dia irão saltar e dirão, Ele é o Senhor, Ele é Redentor, é o Salvador, é o Rei dos Reis, o mais formoso entre milhares. As árvores irão bater palmas quando o nome de Jesus for mencionado. Alguns pobres fariseus que me veem hoje com uma cara de peixe morto são religiosos. Dizem, você não tem direito de louvá-lo. Amigo, eu tenho todo o direito de louvá-lo. Eu tenho todo o direito de louvar o nome dele. Tenho todo o direito de adorá-lo. Ele me libertou. Ele me tornou livre. Ele me levou acima das nuvens. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Jesus! 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 Jesus!
Ele é o mesmo para os batistas, é o mesmo para os metodistas, é o mesmo para os pentecostais, é o mesmo para os católicos, é o mesmo para o bêbado, é o mesmo para o drogado, é o mesmo para o quebrantado, é o mesmo para o doente, é o mesmo para os sadios, é o mesmo para a criança, é o mesmo para o adulto. Seu nome é Jesus. Lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados. Thomas, quer me ajudar? Daí onde você está sentado, me dê a letra. O love of God, how rich, how poor, how pure, how measureless and strong. It shall forever more endure her. The saints and angels song. Oh, love of God, how rich, how pure, how measureless than song. It shall forever more endure. Those saints and angels song. Perdoe-me por dar as costas, mas não poderia cantar sem o Thomas. Ele sabe todos os hinos. Aleluia. Você só pode entender como Deus odeia o pecado se entender o amor pelo pecador. Quando morreu no Calvário, eu não entendo isso. Jesus não morreu pelos atraentes, morreu pelos não atraentes. Ele não morreu pelos amorosos, ele morreu pelos insensíveis. Ele não morreu pelo bom, morreu pelo mal. Ele não morreu pelo justo, ele morreu pelo injusto. E quando ele morreu na cruz, carregando os meus e os seus pecados, Deus fechou as cortinas. E a terra se tornou escura como a meia-noite. E os guardas romanos bêbados davam ordens para apressar a morte deles. O sábado logo chegará, vamos quebrar suas pernas. Eles acenderam uma tocha e a colocaram no rosto de um dos ladrões. Pegaram um machado e quebraram suas pernas. E pegaram a tocha e naquela escuridão colocaram-na no rosto daquele que estava no meio. E um deles disse: não, ele já está morto. Enfiaram a espada no seu lado e imediatamente saiu sangue e água. Foi o preço que ele pagou
para a redenção do homem. Para aquele filho, o filho pródigo, estão me ouvindo? Por que Jesus falou do filho mais moço? Sabe? Eu poderia escolher um homem, mulher, menino ou menina, com o propósito de selecionar um que tivesse as marcas de um filho de Deus. Entendeu? Eles estão aqui hoje. Se eu passasse no gueto de uma cidade, seria difícil encontrar ali as marcas de um filho de Deus. Mas quando Deus olha, espero que a palavra seja adequada, não quero ser mal entendido, não estou falando da paternidade de Deus e irmandade do homem, isso é errado. Estou dizendo que a porta está aberta para todos que o buscam. Todos. Eu quero que você compreenda uma coisa, eu quero que você veja algo hoje, espero que entenda isso. Será fácil para os batistas entenderem, mas será difícil para os pentecostais entenderem. Eu sei o que é querer ser perfeito. Você pode até dar risada. Eu sei o que é lutar com tal intensidade a ponto de clamar a Deus. Senhor, fiz tudo o que querias que fizesse. E sou agora o que queres que eu seja. E depois de tudo isso, cair. Mas sabe, mesmo os que são melhores estão voltando para Deus. Ele ainda trabalha em nós. Eu costumava pensar, se eu for perfeito, Ele poderá me usar talvez como nunca usou outro homem. E como eu era imperfeito, e então eu aprendi que Ele, não estou justificando o pecado, não me entenda mal, mas Ele não tem gente perfeita, sabe? Fico muito triste. Ficamos muito tristes com aqueles que se intitulam cristãos e dizem coisas duras de nós. Fazem coisas contra nós, podemos aceitar isso do que é incrédulo, mas não do cristão. Que não é compreensivo nem tolerante e que, antes de mais nada, está julgando. E eu não estou falando de mim agora, mas de como era antes. Antes eu media o mundo, estou falando do contexto da igreja, de cada cristão, com uma medida que se tornava cada vez maior, e eu mesmo não me enquadrei nela. E depois comecei a aprender
que ainda não estamos no lar, estamos apenas voltando para o lar. E quando estiver diante dele, através da sua graça, ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, aí estarei no lar. Aí estarei no lar. Aí estarei no lar. Agora só estou a caminho. Eu quero que você veja, se possível, o pródigo. A primeira coisa que a Bíblia diz, então, caindo em si. Este é o problema do homem, é o seu problema, seu problema, seu problema, seu problema é o meu problema. Ego. Quando o filho pródigo finalmente caiu em si. É difícil fazer isso, essa é a razão do inferno estar repleto. O homem não cai em si. Estava ferido, só, faminto, e caiu em si. Ego é a coisa mais desastrosa. O ego, na verdade, é a razão da queda do homem. Ego. Eu não sei como dizer essas coisas, não sei como dizê-las. Ego. É difícil um homem admitir que está no chiqueiro quando ele está no meio da lavagem. E você pode sentir o mau cheiro a quilômetros, ainda que coloque o perfume do intelectualismo. E diga: eu não preciso de nada. Ego. Que eu encontre minha vida em ti. Que eu desapareça e outros vejam só a ti. Ainda que o preço seja dor, minha vida será restaurada. Que eu encontre minha vida em ti. Agora quero mostrar o único caminho para o lar. Os pentecostais podem ter um caminho, os batistas um caminho, os católicos outro, mas na verdade é um só caminho para todos. Um só. Eu sei o que é querer ser perfeito. Você talvez possa até dar risada. Eu sei o que é lutar com tal intensidade, a ponto de clamar a Deus: Senhor, fiz tudo o que tu querias que eu fizesse, e agora sou o que queres que eu seja, e depois de tudo isso cair. Mas sabe, mesmo os que são melhores estão voltando para Deus. Ele ainda trabalha em nós. Eu costumava pensar, se eu for perfeito,
Ele poderá me usar talvez como nunca usou outro homem, e como eu era imperfeito. E então eu aprendi que Ele, não estou justificando o pecado, não me entenda mal, mas Ele não tem gente perfeita, sabe? Eu fico muito triste. Ficamos muito tristes com aqueles que se intitulam cristãos e dizem coisas duras de nós. Fazem coisas contra nós, podemos aceitar isso do não crente, mas não do cristão, que não é compreensivo nem tolerante e que antes de mais nada está julgando. E eu não estou falando de mim agora, mas de como eu era antes. Antes eu media o mundo, estou falando do contexto da igreja, de cada cristão, com uma medida, que se tornava cada vez maior e eu mesmo não me enquadrei nela. E depois comecei a aprender que ainda não estamos no lar, estamos voltando pro lar. E quando eu estiver diante dele, através da sua graça, Ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, aí estarei no lar. Aí estarei no lar. Aí estarei no lar. Agora estou só a caminho. Eu quero que você veja, se possível, o pródigo. A primeira coisa que a Bíblia diz, então caindo em si. Este é o problema do homem, esse é o seu problema, seu problema, seu problema, seu problema, esse é o meu problema. Ego. Quando o filho pródigo finalmente caiu em si, é difícil fazer isso, essa é a razão do inferno estar repleto, o homem não cai em si. Estava ferido, só, faminto, e caiu em si. Ego. Ego é a coisa mais desastrosa. E o ego, na verdade, é a razão da queda do homem. Ego. Eu não sei como dizer essas coisas, não sei como dizê-las. Ego. É difícil um homem admitir que está no chiqueiro quando ele está no meio da lavagem. E você pode sentir o mau cheiro a quilômetros, ainda que coloque o perfume do intelectualismo e diga: eu não preciso de nada. Ego. Que eu encontre minha vida em ti. Que eu desapareça e outros vejam só a ti. Ainda que o preço seja dor, minha vida será restaurada. Que eu encontre
minha vida em ti. Agora quero mostrar o único caminho para o lar. Os pentecostais podem ter um caminho, os batistas um caminho, os católicos outro, mas na verdade há um só caminho para todos. Um só. Mas sabe, este é um grande problema. Se você acha que vale 1 milhão de cruzados ou 50 bilhões, isso é problema, porque você acha que merece um caminho melhor. Eu vou pregar sobre isso amanhã, portanto, não perca. Há uma palavra que descreve o ingresso do homem no céu, e ela raramente é ouvida hoje, e ela é arrependimento. Arrependimento. No nascimento da igreja, se é que podemos dizer isso, os teólogos discordam, no nascimento da igreja, no Pentecoste, Pedro pregou do livro de Joel, o nome do nosso baterista, Joel. Ele falou do arrependimento. Arrependei-vos. Ele disse, e vou dizer como devem se arrepender. Isso é algo difícil de se fazer. Ele disse, isso é fácil, mas é difícil de fazer. Eu pequei. Não, o ambiente me fez fazer isso. Uma grande soma de dinheiro acabou de ser gasta na convenção dos democratas e outra grande soma de dinheiro foi gasta na convenção dos republicanos para dizer, o ambiente me fez fazer isso. Se o governo gastar mais dinheiro, poderá resolver o problema da bebida. Se ele construir casas e se ele fizer, o problema não é este. Não importa, a situação não vai melhorar, porque o problema do homem não é o governo, seu problema não é o ambiente, seu problema não é sociológico, não é social, o problema do homem não é dinheiro, o problema do homem é o pecado. Pai, eu pequei. Eu disse que não ia falar sobre esse assunto, mas é problema seu, eu pequei. Jesus disse, e Ele está me mostrando o caminho. Ele não disse os católicos devem dizer pequei e os protestantes não. Ele não disse o pecador deve dizer pequei e o crente não precisa. É igual para todos. Se você já é diácono de uma igreja há 50 anos, amigo, é a mesma coisa. Pai, eu pequei. Segundo, eu mal toquei nesse ponto, é preciso permanecer nele. Alguns de vocês estão cobertos de orgulho e vaidade e vão à igreja e procuram trabalhar bastante. Esse trabalho é só para cobrir seu pecado e precisa dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno do céu. Não sou digno de nada. Vou falar do que é preciso para entrar no céu. Se fizer isso, não importa quem você é. A dor sumirá, a culpa sumirá, o peso sairá e a escravidão irá terminar. Aquele peso irá sair. A graça maravilhosa virá. Você terá grande alegria. A glória do céu virá. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quero explicar o que é isso. Muitos não sabem o que significa isso, outros sabem. Ele não disse quero ser empregado. Ele não disse aceita-me como filho, pois isso quer dizer
eu receberei uma parte, uma herança. Ou aceita-me como um filho perdido, irei receber a herança, apesar de já ter recebido antes e tê-la gasto, e me darás mais. Ele não disse quero ser empregado. O empregado não recebe herança, mas tem trabalho 12 meses no ano. Não importa se os donos estão indo bem ou mal, ele tem teto para se abrigar e onde morar, mas o que trabalha por empreitada só recebe trabalho quando existe trabalho. E quando não há trabalho, dizem tchau mesmo. O chefe apenas diz, sinto muito, não podemos usá-lo, mas eu tenho um nenê, sinto muito, não posso fazer nada, não temos trabalho para você, pois trabalha por empreitada. O filho pródigo disse, só quero trabalhar de empreitada. Só quero ficar aguardando. E quando houver trabalho, eu o farei. Quando não houver trabalho, eu me contentarei em ficar aqui esperando. Quero trabalhar de empreitada. Isto é arrependimento. É arrependimento. É o que Jesus disse que você tem que fazer. Eu quero falar da resposta de Deus, da reação que ele teve. Eu chamo isso de a volta para o lar. Em todas as principais religiões do mundo, o homem está buscando a Deus. Mas no cristianismo, Deus está buscando o homem. Sabe? O pai correu para o filho, vou falar disso logo mais. O pai deveria estar no alto de um monte, perto da sua residência, olhando sempre. Ele estava olhando bem distante, olhando. Deus está olhando para você agora. Alguns que assistem pela televisão dizem, ele não está sim, está olhando para você. Na hora que ele o vê, você dá meia volta, isso é arrependimento. Você muda sua mente, dá meia volta, de volta para o lar. Deus vai descer lá do seu trono. Esta é a única vez que a Bíblia nos diz que Deus correu. A Bíblia diz que Deus está no seu trono, um trono que ninguém pode se aproximar, porque Ele habita em um lugar cheio de luz. Um trono glorioso, onde dizem santo, 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 santo Deus Todo-Poderoso. Nunca cessam, daqui a 1 bilhão de anos estarão dizendo santo, 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 santo Todo-Poderoso. Eu sei que quando você volta para o lar, naquele momento Deus, o Pai, deixa seu trono, deixa de lado os anjos e corre para encontrá-lo, para encontrar você. Glória a Deus, os anjos estão esperando sua volta para o lar. Deus, o Pai, corre para encontrá-lo. O bêbado olha para Deus e ele corre para encontrá-lo. Glória! O filho pródigo estava fedendo, cheirando porco. O seu corpo tinha cheiro de chiqueiro, ele ainda não tinha tido tempo para se lavar. Mas Deus correu para encontrá-lo. Eu sei que alguns estão dizendo, se você não estivesse tão emocionado, eu acreditaria. A emoção de Deus é maior que a minha. Correu para ele. A Escritura diz que o beijou. Mas não é isso só o que diz. No original diz, ele o beijou e continuou beijando, e continuou beijando. Glória! Aleluia! Aleluia! Ele
estava perdido e foi achado. Uau! Ele disse: tragam um manto. O manto significa proteção. Você tem minha proteção, filho. Eu vou proteger o meu filho. Vou protegê-lo do inferno. Vou protegê-lo com o meu sangue. Vou protegê-lo. Põe o manto nele. Põe o manto. Estão ouvindo pentecostais? Estão ouvindo batistas? Estão ouvindo católicos? Ele disse: agora, coloque o anel no seu dedo. Mas você não sabe o que significa, os gentios não sabem o que significa. Coloque o anel nele. Ele gastou tudo que tinha. No passado, agora não tinha mais nada. O anel, naqueles dias, hoje não significa muito, mas naqueles dias, era como um cartão de crédito. Aqui está o cartão de crédito, para o que quiser. Qual é o limite, papai? O que você quer? O que você precisa? O que precisa? Tudo o que pedirdes, quando orardes e crerdes que recebereis, isso será feito. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, darei um anel a você, darei um cartão de crédito, e com esse cartão você poderá ter tudo aquilo que quiser. Tem um anel. Espera aí, ele não acabou. Ele estava descalço. Ele estava de pé no chão, não tinha calçado. Ele perdeu as sandálias no chiqueiro. Ele diz: tragam as sandálias. Você não sabe o que quer dizer, não é? Ela cobre os pés. Ah, não. Naqueles dias, na lei dos judeus, se você colocava sandálias nos pés, estava dando toda a herança de volta para a pessoa. Tudo é seu. Sabe, meu filho, aquilo que a planta do teu pé tocar será seu agora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Tudo isto é seu, é seu, é seu, é seu. Volte para o lar. Ele espera você. Tem um manto para você. Tem um anel para você. Tem sandálias para você. Esperem, ele tem mais ainda. Tragam um novilho cevado. Tragam um novilho cevado. Era um bezerro que era cevado. Eles o engordavam por 2 anos. Ele já havia engordado tanto que não podia andar, como era macio. Traga um novilho cevado. Oh, glória a Deus. Estou falando do que acontece no céu quando o pecador volta para o lar. Estou falando do que acontece no céu. Glória a Deus. Alguns crentes estão sentados aqui com uma cara comprida e desanimados. No céu há alegria. No céu eles estão correndo pelas ruas da glória. Eles estão se alegrando. Alegre-se. Meu filho perdido foi achado.
Ele estava longe, voltou para o lar, o único lugar na Bíblia que fala de alegria no céu é quando o filho volta. Aleluia. Prestem atenção na história que vou contar. Aconteceu realmente, não é piada, nem ilustração, não é uma história que li num livro. Um pregador estava pregando no domingo de manhã. Eu creio que ele tinha uns 35 anos e teve um colapso. Creio que chamam isso de aneurisma, não é verdade? Estava morrendo. Eles o puseram numa ambulância, levaram ao hospital. E Deus o trouxe de volta, mas ele teve uma visão. Ele se viu em um longo corredor e de repente ele estava na presença do Todo-Poderoso. Ele ficou ali vendo aquelas cenas de esplendor e de repente Satanás entrou naquele lugar e começou a acusá-lo das coisas mais sujas e dos mais horrendos crimes, de pecados até difíceis de imaginar. Satanás disse: você é um assassino, um tarado, um homossexual, um depravado. Sabia que ele estava mentindo, por isso não teve medo. Mas Satanás continuou. E ele começou a citar os pecados que tinha cometido. Era como se alguém estivesse apertando seu coração. Era a sua história, pecado após pecado, e tudo era verdade depois das mentiras. Mas de repente uma voz veio de um lugar dizendo: qual a sentença? Culpado ou inocente? Ele pensou: agora, o que vou fazer? Se disser culpado, irei para o inferno. Se eu disser inocente, ainda assim irei para o inferno, porque é mentira. E Deus sabe que fiz algumas dessas coisas. Houve grande silêncio. E ele se levantou e disse: apelo para o sangue de Jesus. E de repente, Jesus saiu do seu trono e pôs os braços em sua volta e disse: Pai, eu morri por ele. O seu pecado já foi lavado por meu sangue. Ele é uma nova criatura em mim, Jesus Cristo. Apelo para o sangue de Jesus. Apelo para o sangue de Jesus. É a única esperança, não há outra. Abaixem as cabeças agora. Pai Celestial, acabamos de expor a Tua palavra aqui neste culto. Obrigado. Obrigado. Quero pedir à organista para tocar um hino para nós. Enquanto estamos orando. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia ao Cordeiro. Pai, ajuda-os a voltar para o lar. Que a convicção do Teu Espírito inunde este lugar e toque os corações e a vida destas pessoas e traga-as para o lar. Eu sei que mesmo que tenha sido de maneira tão imperfeita, eu tentei falar ao povo que Tu os aceita. Eu te peço que o Espírito Santo opere na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Com as cabeças abaixadas e os olhos fechados, quero que ouçam com atenção. Há algum pecado em sua vida? Enquanto o Espírito Santo invade este lugar e penetra no íntimo do seu coração, há algum pecado em sua vida? Não importa quem você é, desviado, crente, santo, pecador, diácono ou infiel, há algum pecado em sua vida? Então volte para o lar. O pecado destrói. Coloque o pecado sob o sangue, ou ele o destruirá. E se você o aceitar como Salvador, ele irá lavá-lo e purificá-lo, e restituir tudo que Satanás possa ter roubado de você. Quantos hoje querem levantar a mão? Eu sei que vai ser difícil, quero avisá-lo que realmente vai ser bem difícil. Quando levantar a mão, Satanás irá dizer o que irão pensar de você. É melhor não ligar para ele, porque Deus conhece você. Jimmy Swaggart, há pecado em minha vida. Estou falando com um não crente e também com o crente, não importa quem você é. Há pecado em minha vida? Então ore por mim. Levante sua mão agora em todo esse auditório. Se não há pecado, não quero que levante a mão, mas se há, não deixe para amanhã, levante a mão agora. Então diga: há pecado em minha vida. Quero que todos fiquem de pé, todos de pé. O conjunto irá cantar: há lugar na cruz para você. Quero que venha, ele tem um manto para você, tem um anel para você, tem sandálias para você, a festa está pronta. A escolha é sua. Não é preciso viver preso no pecado. Enquanto cantam há lugar na cruz, quero que todos vocês que levantaram a mão venham aqui agora. Eu quero que você olhe para mim, por favor, todos vocês, olhem para mim agora. Creio que não preciso dizer quanto Ele ama você, porque você sabe disso. E não preciso dizer que está esperando você, você sabe disso. Não preciso dizer que Ele nunca irá rejeitá-lo, Ele nunca fará isso. Ele o ama. Eu quero que você diga agora, não precisa falar em voz alta, diga apenas: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Por favor, agora curve a cabeça e feche os olhos. Eu vou orar e quero que você repita depois de mim. Milhões já oraram, agora é sua vez. Ele é seu pai? Você é o pai dele? Você vai ganhar um pai novo hoje, jovem. Não é maravilhoso? É isso mesmo. Glória a Deus. A razão disso é porque você terá uma nova vida em Cristo. Agora vou orar. E quero que você repita comigo: Pai Celestial, volto para o lar. Tenho pecado e não sou digno
de ser chamado seu filho. Receba-me como um servo. O Senhor diz em sua palavra, Romanos capítulo 10, se com a boca confessares o Senhor Jesus e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora mesmo, com a boca, eu confesso o Senhor Jesus. E no coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Agora mesmo, peço que me des o manto, o anel e as sandálias. Torna-me nova criatura. Eu creio em Ti. Tu não mentes. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E de acordo com a Bíblia, neste momento, eu estou salvo.